Alguns achados bem interessantes que a literatura nos trouxe em 2025 a respeito da microbiota e sua relação com a obesidade. Olha só que interessante. Fiz aqui esse apanhado geral para você de forma muito sucinta e didática. Começando por esse trabalho onde os autores investigaram as relações entre atividade física e microbiota. O que os autores perceberam foi que, de fato, os pacientes que fazem atividade física com constância, eles apresentam uma microbiota de melhor performance. Eles perceberam de forma mais marcante uma redução da capacidade de resposta do tecido malte ao LPS, lipopolissacarídeo de membrana, o que deixa esse intestino menos inflamado, sendo bem grosseiro. O intestino que produzia menos interleucina 23 às custas da inibição dessa relação entre LPS, lipopolissacarídeo de membrana e tecido malte. O tecido malte ficava menos responsivo, provavelmente por os pacientes em atividade física constante apresentarem menos fenestrações, tight junctions mais eficientes. Os autores começam a perceber isso a partir da sexta semana de atividade física, tanto em pacientes adultos quanto em pacientes adolescentes. Outro aspecto interessante foi uma melhora da proporção entre firmicutes e bacterióides, uma proporção que tende à prevenção cardiovascular. Alguns autores, aí já de outros trabalhos que discutem esses achados, eles levantam a possibilidade de essa melhora de proporção de firmicutes está associado à redução da fome que esses pacientes apresentam. Isso porque essa cepa bacteriana, ela promove, ela estimula a secreção de GLP-1. Um dado interessante também desse trabalho, os autores perceberam que esse efeito descreve uma curva em U. Se por um lado o sedentarismo piora a função intestinal por reduzir a variabilidade de cepas, por outro lado, uma atividade física de alta intensidade também não favorece a função intestinal, mas por outra razão. Aqui a gente observa que há uma menor produção de acetato e butirato, os ácidos graxos de cadeia curta, o que inibe a perenidade dessa microbiota. Parece que o ideal, do ponto de vista de longevidade, de microbiota saudável, está ali na intensidade moderada. E um aspecto que chama muita atenção no que a literatura foi publicando ano passado diz respeito a isso. A gente ouve muito falar em modulação intestinal, tem cursos aí da modulação intestinal, tem gente que fala disso assim com extrema propriedade. E honestamente, para mim, o que ficou claro com os trabalhos publicados ano passado foi que não é possível falar em modulação intestinal. A gente pegar os trabalhos sobre transplante de fezes. Olha só, transplante de fezes. Aqui é o grupo de Barcelona que publicou esse trabalho e os pacientes, você sabe, transplante de fezes assim, são submetidos a intervenções extremamente controladas, um rigor metodológico gigantesco e mesmo com os pós-bióticos mais estudados pelo grupo de Barcelona, eles perceberam que há uma tendência notória a partir da 8ª semana de resgate da microbiota nativa. Então, o paciente recebia essas cepas dos seus gêmeos saudáveis, mas uma vez que deixavam de recebê-las, eles já retornavam à sua microbiota anterior. E algo muito semelhante acontecia com aqueles que recebiam até essas cepas, mas não recebiam os pós-bióticos. E não mudavam também a alimentação, não mudavam também seus hábitos. Então veja, será mesmo que prescrever simplesmente probiótico vai mudar alguma coisa? E será mesmo que existe capacidade, possibilidade de modulação intestinal? Tudo indica que não. O que a literatura foi colocando ao longo do ano passado e que nos dá alguma segurança foi a respeito da necessidade de uma alimentação rica em vegetais, vegetais diversos. Isso parece que foi mais eficiente quando os autores investigaram produção de interleucina 23, que é um marcador de disbiose, produção de acetato butirato e também variabilidade, amplitude de cepas intestinais. E no que diz respeito aos pós-bióticos, né, parece que a inulina, o fruto-oligosacarídeo e o galacto-oligosacarídeo, eles constituem substâncias que são mais favorecedoras da instalação desses probióticos. Isso 2 vezes por dia na dose de 8 gramas. Essa é uma tabela de uma meta-análise publicada ano passado a esse respeito. Se você não faz isso, a tendência é que você não obtenha uma resposta satisfatória ou uma resposta até ruim, né? Até um efeito colateral, como é o caso do que esse trabalho aqui demonstra. Pacientes que fizeram uso de antiprobióticos sem esse tipo de cuidado, probióticos padronizados, eles tiveram uma piora das queixas de bloating e até de
até de brain fog, ou seja, a performance mental reduziu e instalou-se ali um mal-estar também abdominal. Por quê? É muito delicado falar de prescrição de probióticos, porque primeiro, você precisa de uma alta especificidade para ver uma relação clínica consistente e segundo, eu gosto muito dessa figura, porque ela mostra uma coisa que a gente aprende lá na taxonomia, no ensino médio ainda. Para ter alguma expectativa de resposta clínica semelhante ao que você viu no artigo, você tem que ter alguma certeza de que está prescrevendo e o paciente está ingerindo a cepa mais adequada, o gênero e a espécie. E isso é dado por um código alfanumérico. Então não é simplesmente Lactobacillus rhamnosus, não é simplesmente Bifidobacterium bifidum. No Praxis tem uma aula sobre isso, onde eu esclareço com mais detalhes como é que você prescreve probióticos. Porque no fim das contas é algo muito semelhante ao que observa nessa figura aqui. Veja, sem especificidade, a variabilidade entre o mesmo gênero de probiótico é semelhante ao que você observa aqui nessa foto. Pode ir do homem ao gorila, do homem a um chimpanzé. Tamanha essa variabilidade. Você tem que ter certeza do gênero da espécie e do código alfanumérico daquela cepa. Isso faz toda a diferença no resultado clínico. Outro dado também muito interessante que foi publicado ano passado nos mostrou a existência dos neuropods, células intestinais especializadas em reconhecer açúcar. Olha só que interessante. Células intestinais especializadas em reconhecer açúcar. Como é que elas fazem isso? Elas comunicam para o plexo mioentérico e, por sua vez, esse plexo sinaliza para o nervo vago a presença de açúcar no lumen intestinal. Olha só que coisa absurda. E os trabalhos que evidenciaram isso imediatamente começaram a questionar. Será que algumas pessoas não teriam neuropods mais ativos, mais sensíveis, e por isso elas têm uma procura maior por açúcar? Os trabalhos de intervenção clínica em seres humanos ainda não foram publicados. A gente tem trabalho de intervenção em cobaias, como esse também publicado ano passado, onde os autores suprimiram a ação dos neuropods e eles perceberam algo interessante. Fizeram isso em ratos e esses neuropods eles perderam a capacidade de sinalizar com tanta intensidade a presença de açúcar no intestino dos ratos. O que aconteceu? Os ratos mudaram os seus hábitos. Os ratos começaram a mudar de dieta. Eles mudaram o comportamento do rato, como eu coloco aqui nessa frase de um dos autores. Nós mudamos o comportamento do rato a partir do intestino. Olha só que interessante. Talvez essa seja uma via de desenvolvimento de fármacos e talvez a gente observe aí nos próximos anos, talvez nos próximos meses, fármacos ou incretin-miméticos que, de alguma forma, tragam aí novos agonistas que atuem nesses neuropods. Isso é bem interessante. E, aliás, assim, outra reflexão que isso me trouxe foi a respeito do que se chama de dieta intuitiva, né? Alimentação intuitiva. Eu sempre fui muito refratário a esse tipo de coisa. Eu acho que deixar a pessoa comer por conta própria é algo muito arriscado quando a gente fala de alguém com uma doença relacionada à alimentação. E sempre desconfiei disso de acreditar no que você sente. Então parece que a ciência nos mostra que acreditar no que o intestino te fala é algo bastante arriscado, uma vez que é bem plausível que pessoas com uma tendência a um exagero mesmo no consumo de doce tenham neuropódios muito ativos. E aí, será que vale a pena confiar nesse intestino? Será que o caminho é esse? É essa alimentação intuitiva para essas pessoas? Me parece que não. Esses são achados, então, que eu resolvi compartilhar contigo aqui de publicações bastante expressivas do ano passado. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Esse é um fragmento de uma das aulas do nosso módulo de obesidade lá do Praxis. Se você quer mais segurança, se você quer atualização constante, clica aqui no link e fala com minha equipe para você também entrar no Praxis. Toda semana tem aula nova. Esse aqui é mais um fragmento, uma parte, como eu mencionei, dessa aula mais extensa. Lá tem muito mais conteúdo. Espero no Praxis. Um abraço. Tchau, tchau.